E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Como é que vocês estão? Eu quero mostrar para vocês a minha mesa de trabalho. Algumas pessoas me perguntam como que surge as mensagens que eu tenho transmitido lá através do canal do YouTube, no programa de rádio. Eu queria mostrar para vocês como que a minha mesa que funciona todos os dias. Bem, essa é a minha mesa aqui, ó. Eu uso ainda como apoio aqui a mesa alta, as bíblias, tem aqui alguns comentários bíblicos, tem pouco comentário bíblico de papel, maioria em PDF, meus livros, a maioria fica ali, os livros físicos, mas a maioria eu uso no próprio notebook. E eu escrevo todas as minhas mensagens, eu escrevo no Word, porque fica mais fácil, principalmente no programa de rádio, por uma questão de controle do tempo, certo? Porque a gente tem 25 minutos de programa. 5 minutos compreende a apresentação, oração e a parte dos patrocinadores, e o restante é da palavra. Então, por causa disso, eu aproveito a oportunidade para escrever, porque são 20 minutos de palavra, né? No máximo 20 minutos de pregação, que eu tenho que transmitir a mensagem e fazer oração ainda final. Às vezes o tempo estoura, eu nem consigo orar no final do programa e mando assim mesmo, porque não tem condições, porque o tempo ainda é muito curto. Se Deus quiser, mais para frente vamos conseguir mais tempo. E aí às vezes eu tenho que partir essa mensagem em várias partes, né? Em 2, 3, 4 partes, dependendo. Uma mensagem grande dá 4 partes. Então todo dia a gente traz uma porção. E como é que eu utilizo? Como que eu programo as minhas mensagens? Existe um livro do Greg Gilberto e do Mark Dever, o livro Pregue, que eu li no período do TCC 2019, 2020 eu acho que eu reli ele também. Eu não tenho ele aqui, ele era emprestado. E lá ele fala sobre a questão do crescimento da igreja pelo ministério da pregação de forma total. Por exemplo, se o pastor ou o pregador ele só prega evangelho, ou ele só prega carta e não prega outros gêneros textuais, a igreja se torna uma analfabeta de todo o conteúdo, de toda a revelação bíblica. Então ele instrui lá nesse livro que os pastores têm que se desafiar, os pregadores têm que se desafiar a pregar em todos os gêneros textuais. Então ele tem que pregar carta, mas ele tem que pregar Apocalipse também. Ele tem que pregar livros poéticos, mas ele tem que pregar Pentateuco também. Quer dizer, se você prega só num gênero textual, você acaba tornando a sua comunidade, os seus ouvintes, analfabetos de outros conteúdos da Bíblia. E toda a palavra de Deus é revelação de Deus para a vida da igreja. Então eu montei, a partir daí, um roteiro de mensagens para o programa de rádio, com mensagens que eu já tinha, né? E com mensagens que eu ainda irei pregar, em livros da Bíblia que eu irei pregar. Aqui eu marquei até a 102. E como que funciona? Por exemplo, no primeiro programa de rádio não tem esse vídeo lá no canal no YouTube por conta desse programa eu ter gravado lá na rádio. E até agora o cara não me mandou o áudio do programa. Aí eu não coloquei lá. Mas eu preguei Gênesis, que é Pentateuco. No segundo dia, na segunda mensagem, eu preguei Josué, que é livro histórico. Depois eu preguei Jó, que é livro poético. E aí Isaías, que é profeta. Romanos, que é carta. E Apocalipse, que é livro apocalíptico, que é o maior desafio, na verdade. Porque, na verdade, o Apocalipse é tanto um gênero como também um livro da Bíblia. Daniel também é considerado, né, no Antigo Testamento, livro apocalíptico.
E existem textos, né, centrais, tanto nos evangelhos como nas cartas, tratando da questão do Apocalipse. Mas eu estou focado só no livro do Apocalipse mesmo, para tratar do gênero textual Apocalipse. Então, o que acontece? Esse desafio, que é um desafio de produzir conteúdo, mensagens, parar, meditar, estudar, buscar Deus em cima de um certo conteúdo, é difícil. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com livros poéticos. Para pessoa, eu falo isso, tem gente que acha engraçado, porque livros poéticos geralmente são os livros que as pessoas mais gostam de pregar por causa da facilidade. Porém, para mim não é, porque é um livro que não tem muito contexto. Existem salmos que têm contexto, como existem conteúdos que têm mais contexto, mas tem livros poéticos e textos poéticos que não tem contexto nenhum. É a expressão da alma do autor, e aí você tem que fazer uma investigação aprofundada a respeito disso, fazer uma exegese aprofundada a respeito disso. Então, para mim, acaba sendo um grande desafio produzir mensagens em livros poéticos. Eu já tenho facilidade em outros gêneros textuais, principalmente aqueles conteúdo histórico, carta, sempre é relevante. A gente consegue desenvolver, trazer mensagens relevantes, etc. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso em carta ou livro poético. Por exemplo, eu preguei recentemente lá no canal, lá no programa, sobre provérbios, essa semana mesmo. Deu 2 partes. Eu nunca tinha pregado em provérbios. Por exemplo, a mensagem que eu coloquei ontem, que hoje eu vou dar continuidade, provavelmente vai até segunda-feira, em Lamentações, nunca preguei em Lamentações. É um desafio, porque Lamentações também tá entre o conjunto dos livros proféticos, porém é poesia. O profeta Jeremias fazendo ali uma poesia. Então é sempre um grande desafio. Mas a oportunidade de você estar se aprofundando em todos os livros da Bíblia, em todos os gêneros textuais, te dá maturidade para também falar e se tornar competente em outros assuntos. Porque às vezes a gente espiritualiza o que já é espiritual. E buscar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus é o mais espiritual assunto a ser discutido, a ser pensado. Então fica aí minha dica aí para você que é pregador, se desafie, não caia. É lógico que eu gosto também de pregações létio contínua em livros inteiros da Bíblia. Acho isso relevante, necessário para você explorar um determinado assunto, explorar um determinado conteúdo. Porém, você tem que ter em mente que a sua comunidade, a sua igreja, precisa aprender outros livros, outros conteúdos também. E aí é interessante você fazer essa mesclagem. Inclusive, não liga a pasta dessa cor não, porque essa pasta nem era minha. Mas eu coloquei nela aqui, por exemplo, organizei todas as minhas mensagens, a que eu tenho impressa aqui, por exemplo, Pentateuco, históricos, e aqui os históricos tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Apóstolo, Atos dos Apóstolos, livros de sabedoria, proféticos, carta e Apocalipse, que tem aqui uma que eu fiz o esboço. Então, fora o material que eu tenho guardado aqui de escola dominical também. Então tudo isso é relevante, é importante. Eu acho que o pregador que quer ser pregador da palavra de Deus, ele tem que levar a sério isso de tal maneira que ele crie um repertório que seja produtivo para a vida da igreja. Então Deus abençoe vocês e acompanhe a gente lá no nosso canal.